Oiê. Oi, Alexis. Tô só esperando a Maria Fernanda pra gente fazer um teste, tá? Oi, oi, todo mundo. É um pré-teste. Tô só esperando a Maria Fernanda entrar. Oiê! Oi, Lara! Oi, esperando. Eu sou uma péssima blogueira. Oi? Oi, Olá, olá, olá. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. E aí, Verônica, né? Teu nome? Sim, Verônica, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tô, tudo certo. Ah, genial. É, Então, parece que tudo está certo, né? Que funciona aí, tudo você tá sem na problema. Colômbia? Já estou morando aqui na minha terra, na minha cidade, que é Bogotá também, como a Clara. Ah, arrasou. E não vai voltar pra cá, não? Ai, com muita vontade, mas acho que por agora não, menos com todas estas coisas que a gente tem que viver nesta, nesta cotidianidade, nesta situação que temos, né? Mas não, espero que sim, tomara que sim. Aí eu tenho vários projetos, não, vários não, realmente um projeto que é a Batucada, e aí nós queremos viajar para o Brasil para nos encontrar com outras batucadas que estão lá nos esperando também. Ah, que bom. Bem mesmo. Você E veio aí, pra Uberlândia já? sim, eu estive em Uberlândia em 2016, no, na Brasi,
e também fazendo outras coisas aí com uma imersão que a gente fez com um artista argentino que se chama Emilio Webby. Sei. Aí também estivemos nesse processo que foi maravilhoso. Que bom. E, pois é. Bom, acho que a gente já já pode começar. Esperar só mais um Eu pouquinho. acho, né, que pode... E esses 58 indícios! Esse foi o que a gente fez no 2016. Ai, que legal que esteja aí, pessoal, dos 58 indícios. Foi aqui na UFA, não foi? Foi lá. A gente fez o processo na universidade, apresentou lá. Ai, foi maravilhoso, eu gostei muito. Ainda lembro com muito amor esse processo. Ai, que massa. Eu vi vídeos assim, incrível. Sim, foi muito genial, bem interessante. Legal. Vocês ficaram quanto tempo aqui fazendo? A imersão foi pouco tempo, não foi muito não. Foram, acho que foram 10 dias, eu não me lembro se tem aí algum pessoal que me lembre, Só mas acho que isso? foram 8 dias, aí agora eu não sei quantos foram, mas acho que foi uma semana. E aí a Nossa, gente criou toda uma performance e sobre um discurso muito interessante que trouxe o Emílio Buevi através de uns textos do francês que não lembro o nome. Agora eu estou muito decolonial e esqueço os nomes dos europeus com facilidade. bom, então, para quem está entrando agora, que deu 18 horas, a gente começou fazendo um teste aqui, já começamos com assunto. Mas, enfim, o Abocamentos é uma iniciativa do Núcleo 2, nesse momento de pandemia, de todo mundo se afastando, por conta desse isolamento necessário nesse momento. A gente está fazendo essa iniciativa de conversar com pessoas da área artística para, enfim, se aproximar usando as lives que estão tão em alta, né? E hoje a gente recebeu no mês passado alguns artistas e esse mês a gente vai receber toda quinta-feira às 18 horas algum artista do Brasil, da América Latina. E hoje a gente recebe a Maria Fernanda Bonilla, é isso, né? Bonilla. Bonilla. E ela é uma artista, ai, maravilhosa, Karina comentando. Ela é uma artista colombiana. Ela se graduou em artes cênicas na Colômbia, fez mestrado e doutorado aqui na UFBA, né, na Universidade da Bahia. E ela vou te deixar se apresentar à vontade para você falar melhor sobre você. E a gente dá início a essa conversa. A gente teve algumas perguntas que foram feitas para a gente nesse período. Mas também você vai responder as perguntas e falar o que você quiser, tá bom? Fica à vontade para se apresentar. Obrigada, Verônica, obrigada ao Núcleo 2, obrigada, Narciso, por este convite. E é isso que eu falo, eu sou artista cênica, docente, pesquisadora, ativista, um monte de coisas. E acho que é isso que você falou. Eu me apresento também como artista de grupos de teatro de rua, de um grupo de teatro que já tem 32 anos que eu vendi minha teatro, o grupo que é muito novo, somos muito pequenas, que vale a pena ser callejeras, que é um grupo de teatro de atrizes de rua, que temos muito tempo já na cena das ruas e que fazemos parte de diferentes grupos de teatro daqui de Bogotá. E desde o ano passado decidimos juntar-nos para ter o nosso próprio grupo
onde só somos mulheres e ainda que estejamos nos nossos grupos, continuamos com esta iniciativa de atrizes de rua. Aí vocês me perdoam o meu português, eu já estou faz 2 anos sem voltar para o Brasil, então, não, mentira, 2 anos não, 1 ano. Então aí talvez eu esqueci um monte de coisas. Mas tá ótimo. Obrigada, Tá entendendo Verônica. super. Obrigada. E também faço parte da Batucada Feminista La Tremenda Revoltosa, que é uma iniciativa que tem 7 anos e que tem uma acionar nas ruas, na protesta, a partir dos tambores, do toque, do batuque, e que essa é o jeito da gente fazer política e de fazer política feminista aqui em Bogotá. É isso, gente. Não sei. Aí você pergunta mais coisas, Verônica. Vou te perguntar. Como que é essa relação da arte com o feminismo aqui na América Latina? É bem diversa, é muito rica. Tem um livro muito interessante que saiu aqui na Colômbia, onde tem a autora é a chilena Silvia Tuesta, e ela fala de que no nosso continente, que a gente prefere chamar de Abya-Yala, por uma perspectiva decolonial, de nos nomear como nossas civilizações originárias, nos cunas, os cunas, que é uma população indígena que fica agora entre Panamá e Colômbia, mais em Panamá. Em Abya-Yala tem uma manifestação do arte feminista que é muito diverso, Aí a Silvia tem umas categorias de análise que são muito interessantes. Essas categorias são de artistas que muitas delas, eu acho que por isso é o nosso interesse, vão para o espaço público, porque achamos que no espaço público temos nós mulheres e nós artistas muito que dizer e muito que nos apropriar. Então tem uma corrente de artistas feministas da Abya-Yala que vão para as ruas. Tem também outras categorias por temas. Então, há muitas de nós que voltam para a natureza, por exemplo, que vão para a natureza para fazer uma arte que seja consciente de que a gente mora num planeta que explora de uma forma muito ruim, muito perversa, capitalista, neoliberal, e muitas artistas vão para o encontro com a terra. Outras a crítica da mulher na casa. O que é o trabalho da mulher aqui nas casas. E agora, nestas épocas de confinamento, onde as violências na casa são muito maiores, são muito pertinentes. Então, aí temos exemplos maravilhosos, como Marta Traba, que é uma artista colombiana, que vem das artes plásticas, mas que tem esse encontro com a performance. E, por exemplo, a Marta Traba tem um performance que é dos princípios dos 90, do século passado, onde ela fala que uma coisa é uma coisa, e as coisas que as mulheres têm que fazer na casa. Então, a sua performance que ela faz arrumar, desarrumar, arrumar, desarrumar, arrumar, desarrumar, que é uma das categorias que começa a analisar a Simone de Beauvoir, falando que o trabalho de casa nunca termina, ele nunca acaba. Então, a mulher tem que sempre continuar fazendo, continuar fazendo, continuar fazendo, e isto faz que ela seja uma escrava da casa. Tem outras que é das que eu gosto mais, que são as mais irreverentes. Então, tem muitas que falam sobre a sexualidade feminina. Temos muitos temas da sexualidade feminina na arte da América Latina.
onde a sangue, a menstruação e o prazer sexual da mulher entra a conformar as temáticas da arte feminista. Então, são as que gostam de provocar, de ver a masturbação como um ato ritual de empoderamento das mulheres. Enfim, tem aí uns exemplos muito bons que ela recopila. E por último, eu gostaria daquelas que vamos... Como é o nome dela que cortou bem na hora? De quem? Estava falando de alguma artista, não estava? E falou o nome dela ou cortou, eu não prestei atenção. Tem várias. Aí temos, por exemplo, as Loas Furiosas, que são as artistas performativas da Colômbia. Tem também a Nadia Granados e sua personagem, que se chama a Fulminante, La Fulminante. E eu lembro desses dois exemplos. E também tem essa narrativa, essa dramaturgia da arte feminista que tem um viés mais decolonial. Então, falar desde o seu lugar de enunciação como mulher afrodescendente, como mulher indígena, como mulher pobre, como mulher urbana. E aí a arte feminista também tem várias coisas. Agora, por exemplo, eu lembro da amiga nossa, a Mayra de Salvador de Bahia, que tem uma dramaturgia muito especial sobre o aborto e como ele tem suas consequências na população mais pobre. E ela faz disso uma peça teatral bem interessante. Então tem isso, tem uma arte feminista na Abya Yala, que é muito diversa, que é muito rica. Nossa, tá travando muito aqui pra mim. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Agora você tá me ouvindo? Não, eu estou te ouvindo. Não sei, vamos ter paciência, porque Agora deu essa é a certo. nossa condição. Tá certo. Agora tá tranquilo. A Que Lara bom, que comentou bom. aqui da Grace Passou também, que é de Belo Horizonte, que é uma dramaturga que tem essa temática feminista daqui de Minas Gerais. Enfim, Sim, a gente esteve numa conversa faz 20 dias, onde a gente se encontrou com artistas da cena da Abya Yala, da América Latina, e aí esteve nos acompanhando Stella Fischer, que é brasileira, que tem um trabalho feminista muito interessante. sim, super. E como que é o trabalho de vocês, assim, do Mulheres Caerreiras? Vale a pena ser caerreira? Como que Vale. funciona? Vocês se encontram em um dia específico? Como que é? Vocês saem para a rua com alguma coisa já meio preparada? Como que é? Pois foi um processo que iniciou com uma perspectiva de ter uma montagem de teatro de rua, e então começamos a fazer uns laboratórios, nos encontrando uma vez por semana, todas as terças,
E aí a gente começou a estruturar um processo em tanto que a gente caminhava. Então, eu propus para elas falar de um trabalho que pode ser desde uma desestruturação das nossas sociedades, ou seja, o que lastima a nós como mulheres, como afrodescendentes, como pobres, como mulheres de América Latina, como travestis, lesbianas, enfim, é uma estrutura patriarcal, neoliberal, capitalista, que está em todas as partes das nossas vidas e que ela lastima e tem uma ferida, todos nós temos uma ferida dessa estrutura colonial que ainda não conseguimos reparar, mas continuamos nos relacionando através dessa ferida. Então, eu propus para as meninas pensar que aí temos uma dor que a gente pode curar e que a proposta de criação poderia começar desde aí. Qual é a sua ferida ou qual é a ferida que você vê e como você propõe que pode curar essa ferida? Então, aí começamos esse processo de imagens teatrais, que cada uma de nós trouxe, configuramos várias imagens que, depois de um processo de dramaturgia, de organização, consolidou a nossa proposta teatral. A nossa metodologia de trabalho foi sempre principalmente na rua. Nós trabalhamos todas as oficinas que cada uma de nós propôs, cada uma de nós como artista propôs uma oficina para dar às outras, reconhecendo que cada uma de nós tem um conhecimento, tem uma sabedoria, e que muitas vezes esse conhecimento e essa sabedoria fica isolado, fica escondido, porque o conhecimento nos nossos grupos, principalmente, está no diretor, no dramaturgo, e os nossos conhecimentos como atrizes ficam na margem. Então, aí, reconhecemos que cada uma de nós tem um conhecimento, esse conhecimento que cada uma de nós tem foi dado para o grupo, na rua, nos aproveitando do espaço público, nos aproveitando da relação como transeunte, nos aproveitando da arquitetura da rua, até que a gente consolidou uma proposta dramatúrgica que agora tem o nome de costuras para destejer, que seria como tecidos para desfazer, uma coisa assim, a tradução, acho. Nós somos, até agora, somos uma coletiva autogestionada, a gente não tem pressuposto de nenhuma parte, mas a gente fez um crowdfunding, um fundo por internet, e conseguimos uns recursos que esperamos que a gente possa utilizar para o figurino, o cenário, as coisas que precisamos para que a nossa peça tenha cor. Nós fizemos 4 apresentações o ano passado, e aí a gente chamou daquelas apresentações em preto e branco, porque não estava terminada, lógico, então todas as nossas coisas, o nosso figurino e o nosso cenário, que é ainda muito pobre, era isso, em preto e branco. E agora, então, com esse dinheiro que a gente recolheu do crowdfunding, esperamos que a nossa peça possa ter cores. Então, tem essas coisas muito lindas da Vale a Pena Ser Callejeras. A gente tem uma sistematização muito boa. Nós mesmas ficamos surpresas com a sistematização que a gente conseguiu fazer, porque todos os nossos encontros
na primeira parte, terminou com um pequeno vídeo que dura 1 minuto, onde a protagonista da oficina falava de o que é para ela ser uma callejera, uma atriz de rua. Então, aí temos uma sistematização desse conhecimento. Temos também uma exposição. Quando a gente fez as nossas apresentações, a gente desenhou, acho que se diz, desenhou, criou umas, não sei como dizer, uns cartazes de 2 metros, onde nos apresentávamos, colocávamos a nossa foto e o nosso perfil, apresentávamos o setor de teatro de rua a qual a gente pertence, então também temos essa exposição. E temos uns documentos que são muito lindos. Um documento que é um fanzine, que tem umas dicas de atriz de rua, e uma recopilação das metodologias que a gente utilizou nas nossas oficinas. Que massa, que incrível. Então, vocês já têm um espetáculo pronto, enfim. Eu achei que fosse, sei lá, se encontrava e acontecia alguma coisa, mas não que tivesse um objetivo específico, igual vocês tiveram, de montar algo. Que incrível, incrível. E temos uma pergunta aqui que apareceu. Como que você enxerga o feminismo na formação de teatro? E como essa relação sendo você uma artista docente? É muito interessante, porque foi uma das conversas que tivemos com 4 artistas da América Latina, todas nós professoras também. É, eu acho que ainda temos iniciativas que são iniciativas de professoras que temos uma consequência feminista. Então, nós, professoras, artistas, humanas, que achamos que as lutas feministas são pertinentes para a nossa contemporaneidade, trazemos para os nossos espaços acadêmicos ações feministas. Mas essas ações feministas são individuais e particulares. Elas ainda não são institucionais. Ainda a instituição universitária, a instituição acadêmica da Abya Yala, da América Latina, continua sendo muito patriarcal, muito machista, muito sexista, e isso faz que a gente tenha que brigar muito, trabalhar muito, trabalhar muito. Então, nossa formação, por exemplo, em teatro, ainda não consegue enxergar os corpos como corpos diferentes. Então, a nossa formação em teatro concebe um padrão de corpo, um esquema de corpo, no qual todas nós e todos nós devemos entrar. Aí é muito traumático para nós como mulheres, e aí vamos fazer o asterisco, o jogo de velha de o que é ser mulher, o que é mulher, mas nós que somos criadas como mulheres, que ficamos na categoria, na categoria mulher, temos um corpo diferente ao corpo masculino, ao corpo que poderíamos deixar na categoria homem. Então, nós como mulheres temos que igualar, que ficar no mesmo nível que um homem. Quando um homem criança teve um corpo que conseguiu ter muitas liberdades. O homem criança conseguiu jogar futebol, subir nas árvores, ficar no chão, ficar na rua. Nós, como mulheres crianças, não. A gente tinha que ficar na casa.
teve a mesma formação, a mesma experiência que o corpo masculino. Então, quando nós, como mulheres, chegamos nos processos de graduação de teatro, vemos que os nossos companheiros homens têm umas habilidades corporais geniais. Então, eles podem fazer movimentos espetaculares que nós, como mulheres, não. E aí a formação continua sendo a mesma. Não temos espaço para que nós, como mulheres, podamos experimentar um corpo que na nossa criança talvez esteve guardado. Fechado. Fechado. Por colocar um exemplo, né? Por colocar um exemplo que talvez não seja o exemplo geral, né? Muitas de nós, como mulheres, ou muitas mulheres, não é meu caso, mas, por exemplo, o caso da Clara, sim. A Clara teve uma infância onde ela tinha um mato atrás da sua casa, então ela conseguiu ter uma disposição corporal muito diferente. Eu não, eu fui uma criança muito quietinha. Então, é um exemplo para ver que os processos de formação teatral ainda continuam alimentando esse binarismo mulher-homem e mulher faz umas coisas, homem faz outras coisas. Ainda que isso esteja mudando, temos mais estudantes mulheres que querem estudar direção, dramaturgia, ainda a institucionalidade dos nossos programas continua sendo bem patriarcal. O falocentrismo é o que está falando aí, Allen. O falocentrismo também é muito forte. Nossa, mudou muito, assim, minha perspectiva com relação ao corpo feminino na universidade. Isso que você acabou de dizer, da criação do... Eu falo, gente, muito, total. Nunca tinha parado para pensar que é desde sempre, né? Que a gente sofre um tanto de coisa, assim, e a gente está fazendo uma pesquisa do Núcleo 2 sobre feminismo, porque a gente tem um projeto de um espetáculo. E aí eu começo a ler e eu falo, cacete, já rolou muita coisa, né, pra mulher. A gente já, nossa, conseguiu muita coisa, e de repente eu me deparo com uma notícia de que a mina foi morta porque é mulher. E eu falo, Jesus, que é isso, né? E eu fico, putz, é foda. É um muito tema forte. super a ser trabalhado, né? Ainda. Uhum. Aí a gente sofre muito nas ruas. As minhas pesquisas, todas são na rua, todas são no espaço público. Aí eu levo as minhas estudantes a fazer práticas nas ruas, a fazer um tipo de treinamento que a gente chama de esquema dimensional. Então, a gente sai para a rua para fazer os esquemas dimensionais e aí vemos como nós mulheres temos que ter um monte de ferramentas para conseguir treinar na rua. Nós, como mulheres, temos negado o espaço público. Nós, como mulheres, sofremos de muitas violências na rua. Então, você, como atriz, vai treinar na rua e vai ver que tem um monte de violências, um monte de homens que te falam um monte de coisas horrorosas. Você não pode ficar deitada no chão, você não pode comer uma banana no chão, você não pode ficar não sei como se diz, na posição de 4 apoios, porque aí vai superar um monte de violências. Entanto que um homem, um colega nosso, ator, que faz o seu treinamento na rua, sofre outras violências que não são comparáveis com as violências que nós, como mulheres, temos que sofrer nas ruas. Então, quando eu saio para a rua com as minhas estudantes, eu digo, meninas, vocês têm que trabalhar muito mais que seus colegas homens. Tem que trabalhar assim o duplo para conseguir as bondades que a rua tem para a formação teatral. Uhum. Porque é um espaço que eu nunca tive trabalho assim de rua, nunca participei de grupos que trabalham com rua, e é um espaço extremamente rico, porque é um espaço totalmente
inusitado, né? Você lida com coisas, não é um ambiente controlado, né? E ao mesmo tempo tem essa série de coisas que a gente tem que se preocupar, porque a gente é mulher e a gente fala, putz, nossa, que saco, né? É forte, mas é um espaço de luta, é um espaço de luta que a gente, que é uma das coisas que a gente conclui na pesquisa de doutorado e que a gente vive com as callejeras, e é um espaço de luta que a gente não tem que abandonar, é um espaço de luta que a gente tem que ficar aí, presente, encarando o violador, o homem ruim. É, e, e, e é um espaço para combater, e isso faz que nós sejamos muito mais fortes, que a gente encontre mais ferramentas de relacionamento cênico, de relacionamento artístico, simbólico, estético, que faz que a gente seja mais forte. Sim. E como é que está sendo nesse momento de pandemia? Como que vocês se encontram? Assim, vocês estão fazendo reuniões virtuais? Como que está sendo? Uma Sim, a gente está fazendo reuniões virtuais para tudo. Eu já fico louca com a tela do computador, mas Aguenta mais. tem, não temos mais. A gente tem que continuar aí na luta. E se a luta é pela internet, então vamos bombardear a internet. Sim, a gente continua se encontrando com. Eu continuo me encontrando com todos os meus grupos, com vendinha, teatro, com as callejeras, com as meninas da batucada feminista. Aí a gente continua se encontrando e se cuidando muito, se perguntando muito o que faz uma atriz de rua na casa, fechada, sem poder sair. E aí achamos trabalho. A gente tem trabalho por fazer. E um desses trabalhos é continuar nos pronunciando como mulheres artistas, como mulheres que veem uma sociedade que é uma sociedade violenta, que este momento de pandemia, como talvez você está perguntando aqui, Narciso, como poderiam ser essas ações artísticas na pandemia? Então, nós, por exemplo, né, com Vendinha, continuamos fazendo processos de criação nas nossas casas, com os materiais que temos nas nossas casas. Com as callejeras, achamos que temos uma série de confinamento. Então, cada uma das callejeras vai produzir um vídeo por semana onde se pergunta isso: o que faz uma atriz de rua na sua casa? Então aí a gente entra em uma temática muito recorrente dos feminismos na arte, que é o privado. Como a gente faz do privado o público? Como eu faço do meu problema, da minha preocupação, dos meus malestares, uma coisa artística? Porque, claro, os nossos corpos, que são corpos de rua, que são corpos de espaço público, que são corpos de interação pública, estão se relacionando com as pessoas que moram na nossa casa se eu moro com alguém. Se eu moro sozinha, então não me relaciono fisicamente com ninguém. E isso produz mudanças nos nossos corpos, mudanças físicas, como que agora eu tenho o meu cabelo diferente, como que minha pele fica diferente, até mudanças psicológicas e emotivas. Então eu fico depressiva, eu fico alegre, eu fico, sei lá, com muito sexualizada, sei lá. E essas coisas que acontecem nas nossas casas são motivo para a criação. E isso que estamos explorando com as callejeras.
como essas coisas que estão mudando nos nossos corpos, que não saem para a rua faz 2 meses, que não se relacionam com o público como a gente tinha se acostumado, modifica o nosso comportamento e esse comportamento pode ser suscetível de um motivo simbólico, estético, criativo, cênico. Começa a abstinência, né? Aflora desse jeito. Exatamente. Então, essa é a pergunta: como estamos morando agora? Como a gente está morando? E como é que você enxerga depois dessa pandemia? Como é que você acha que vai estar o teatro de rua? Ai, não sei. É muito difícil, Verônica. É muito triste, porque eu sou uma mulher privilegiada. Eu sou uma mulher que tem trabalho, que continua trabalhando, que não tem problemas econômicos, porque eu continuo trabalhando, então continuo recebendo o meu salário, mas não é a generalidade dos artistas aqui no meu país. Então temos uns processos de luta dos nossos artistas, apresentando as dificuldades de não poder sair para a rua e de não poder apresentar os nossos trabalhos artísticos. Então, tem uma exigência para o governo de incrementar as políticas de auxílios, de apoios para os artistas, que temos que estar confinados nas nossas casas. Então, e aí a gente vê como os nossos os nossos governos são governos precários, cegos, que não conseguem entender as lógicas diversas das nossas populações. Então, o setor artista é um setor muito afetado com a pandemia, muito. Então, eu imagino que quando isto termine, vamos ter muitos grupos com muitas vantagens de criar, com muitas vantagens de sair, de abrir os seus teatros, de invadir as ruas, mas com uma população afetada, muito afetada economicamente, uma população que ficou com fome, que não teve como se manter nas suas casas, que não teve como pagar um aluguel, e que a arte pode ser um auxílio, pode ajudar uma nova possibilidade de respirar essa nova cotidianidade, mas que eu e as companheiras da Batucada Feminista não temos muita esperança. A gente não tem muita esperança de que depois da pandemia o mundo vai ficar melhor, porque a gente viu como as aves saíram voar e como assim, os animais invadiram as ruas do mundo. Não, a gente acha que depois disto o capitalismo, o neoliberalismo vai sair com a boca aberta para comer tudo, para a gente ficar comprando, consumindo, em uma lógica ainda mais eufórica que tínhamos antes da pandemia. E na universidade vocês estão dando aula à distância ou não? Como é que está sendo? Eu trabalho para uma universidade privada, que se chama o Politécnico Gran Colombiano, e é uma universidade que tem uma experiência em educação virtual muito ampla. Então, a universidade, desde o início do confinamento, insistiu para a gente continuar com os processos de formação em uma modalidade virtual. E então, eu, desde sempre, desde faz 2 meses, eu faço as minhas aulas práticas aqui em casa.
através de plataformas virtuais, claro, e com muito amor, porque os estudantes, as minhas estudantes, caíram em depressões muito fortes e restringindo o seu acionar pedagógico teatral em seus quartos, suas habitações, nos espaços muito pequenos. E aí, então, a gente foi modificando os conteúdos, as práticas, para que, primeiro, o corpo não fique quieto, e para que continuemos nos encontrando e não perdendo a relação pedagógica. Então, sim, eu continuo dando as aulas práticas com um monte de variantes, mas continuamos na prática pedagógica. Gente, e você dá aula prática? Eu falei, meu Deus, aula prática à Sim, distância. é, E como funcionam as faculdades de teatro aí na Colômbia? Como que é? Ah, tem aí umas perguntas. Desculpa, Verônica, me repete que eu fiquei aqui lendo. Ai, Deus. a gente Vamos, pode vamos, vamos. responder. Todos os alunos têm acesso à internet? Não, temos poucos estudantes que não têm acesso à internet. Aí a universidade deu alguns auxílios para esses estudantes, para que eles conseguiram ter tanto internet como um equipo onde ele ou ela pudesse se conectar. Mas por exemplo, eu tenho só um estudante que não tinha internet. Ao início, ele ia ao shopping center para pegar internet, depois isso foi impossível, então aí conseguimos dar um apoio para que ele tivesse internet, mas essa é outra realidade, né? Uhum. Como não só o espaço onde o estudante faz a aula, sino os recursos tecnológicos que o estudante tem para fazê-la, O acesso, né? Que o acesso. aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Muita gente não tem acesso e, enfim, não tem como, né? Mas aqui, por exemplo, a UFO suspendeu o calendário. E como que funciona as escolas, as universidades de teatro aí da Colômbia? Assim, como que é? Tem disciplinas voltadas para a licenciatura? Tem mais coisa prática, mais teoria? Como que funciona? Funcionamos de um jeito muito parecido com o Brasil. Quase que todos os programas da Via Yala, da América Latina, têm uma estrutura muito similar. A pesquisa de doutorado, a gente viajou por 11 cidades da América Latina, da Via Yala, e aí a gente fez entrevistas nos programas de graduação dessas cidades nos países. E temos uma estrutura muito similar. Todos temos uma fundamentação prática muito importante, uma fundamentação teórica, e muitos de nós têm esses ênfases, esses espaços diferenciados pelos trabalhos cênicos. Então, temos os ênfases em interpretação, em atuação, uns em direção, outros em dramaturgia e outros em licenciaturas. Então, a gente funciona de um jeito muito similar. Ai, tô olhando aqui das nossas perguntas, que eu acho que você já respondeu tudo que a gente tinha te perguntado. Eu ia te pedir umas referências feministas, mas você já deu um monte de referência feminista para mim. Das artistas que você disse, da Lobas Furiosas, Marta Trava, Nádia Granado. Nádia Granado? É. Nadia Granados.
Enfim, já anotei todas. E, enfim, queria deixar esse tempo para você dizer o que que você. Eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu vi seu Instagram e eu vi o das mulheres caerreiras, que eu fiquei muito. Nossa, eu fiquei muito feliz de saber que, gente, existe um monte de mulher foda pra caralho que tá se unindo e fazendo coisas muito fodas. Eu fiquei super emocionada quando eu vi os vídeos, eu vi você falando. Eu falei, gente, fiquei muito impressionada, fiquei muito feliz, me senti muito representada por vocês. Em um momento assim tão difícil, que a gente está ficando tanto em casa, que tem tanta mulher sofrendo tanta violência, que a gente sofre na rua todo dia, mas a gente não está saindo e tem uma galera em casa. Está sofrendo muito, né? Muita mulher sofrendo. E ver que vocês estão usando esse espaço da casa para externar e dizer, peraí, né? Rola muita violência e vamos mudar isso. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito mesmo, mesmo. Que Você é uma mulher legal. maravilhosa, incrível. Estou muito feliz de te conhecer, assim, virtualmente, Ai, né? que Espero que linda, você volte Verônica. para Uberlândia. Tomara, tomara, tomara. Sim, obrigada, Verônica, por suas palavras. E é isso, né? A gente quer que nós, como mulheres artistas, artistas cênicas, eh, eh, criemos ainda mais espaços para nos apoiar, para ficar mais juntas, como falamos sempre, e para aproveitar todo o nosso potencial criativo para falar agora desde nosso lado, desde o lado da mulher ou da não mulher, mas da não homem, senão dos nossos lados que por muitas décadas ficamos atrás dos homens, atrás do diretor, atrás do dramaturgo, e que agora é um bom tempo para sair e para nos pronunciar. Eu, eu tenho a gente fala de interação teatral de rua, que eu sozinha, que a Clara fez a direção daquele trabalho. Esse trabalho se chama Quechimba. E chimba, a gente chama de chimba aqui na Colômbia o órgão sexual da mulher, a buceta. Então, chimba seria igual a buceta. Mas que chimba também é uma expressão de algo legal que acontece. Por exemplo, que chimba aquele filme. Então, você está dizendo que o filme é legal. Então, aí a gente tem essa interação que chama quechimba, e eu sou sozinha na rua, e a gente fala desde personagens que são de diferentes estratos da sociedade. Uma mulher que é mais camponesa, uma mulher que é mais afro, uma mulher que é urbana, uma mulher que é jovem. E como são essas violências, não só desde meu próprio eu como Maria Fernanda, qual é a violência que eu sofro, que eu tenho, senão quais são as outras violências que mulheres que talvez não têm possibilidade de ficar na cena podem ter. Aí eu acho muito interessante o convite que faz a Ileana Diegues sobre quem tem representação. Porque agora no nosso teatro contemporâneo a gente fala de não vamos representar, vamos apresentar e tal, mas ela se pergunta, ok, a gente não vai representar, vai apresentar, mas aquelas pessoas que não têm representação, quem vão representar as vozes delas? Então, essa coisa, esse convite que faz a Ileana, para nós é muito pertinente. Como nós, como artistas, como mulheres, que têm um exercício de representação, de fala no cenário, na vida pública, podemos trazer vozes de mulheres ou de pessoas neste mundo que vivem um monte de violências para a cena contemporânea e para a rua, que é o espaço público por excelência. Então, aí eu deixo
essa provocação para as mulheres e os homens, artistas que estejam nos escutando, para ver esses feminismos como essa possibilidade de colocar uma voz que não foi ainda colocada no cenário. E o teu grupo Vendímia que se chama? Sim, É um grupo de teatro de rua também, né? Que não tem a ver com as mulheres carreiras. tem a ver, em tanto que muitas de nós, Clara, eu, Cristina, Andrea, Natália, que somos de Vendinha, fazemos parte também das Cajerreiras. Mas não, Vendinha é um grupo de teatro que tem 30 anos, que já faz parte da tradição de grupo de teatro da Colômbia, que é dirigido, que seu fundador é o Carlos Araque, que é um homem da academia, do mundo teatral daqui do país, que já tem um reconhecimento. E aí é interessante essa relação de o diretor que é o fundador, mas que tem estas mulheres que querem se pronunciar também, então é interessante essa relação que a gente encontra em Vendinha também. Dois opostos. É. A gente tem mais um tempinho, se alguém tiver mais alguma pergunta, se você quiser dizer mais alguma coisa. Então, se tem perguntas, bem-vindas. Eu convido vocês para que continuem aí olhando as nossas coisas, não só das callejeiras, vale a pena ser callejeiras, que a gente está em Instagram, todo, Instagram, Facebook, todo. Mas também do accionar de outros grupos artistas feministas, como a Batucada Feminista, a Tremenda Revoltosa, que também tem uma, uma crítica muito mais afinada à perversidade do nosso sistema patriarcal. Então, aí, como a gente consegue fazer política através dos tambores, através do batuque. Massa. Ai, que linda, Cassoli. Obrigada, Karina. Cassoli. É isso, a gente tem que se juntar mais, compartilhar mais as nossas experiências. Muito obrigada, Verônica, muito obrigada, o Núcleo 2. Eu acho que este é um momento para nos juntar, para aproveitar a tecnologia, para aproveitar a virtualidade, para fazer que as fronteiras sejam curtas, para que as fronteiras sejam quase invisíveis e através destes espaços a gente consiga se fortalecer, consiga ficar mais junta e consiga ter mais motivos para criar. Ai, sim. Nossa, obrigada a você. Você é maravilhosa. Estou apaixonada já à distância. Muito obrigada mesmo por tudo que você falou, por tudo que você faz, por todo esse trabalho, enfim, que vocês têm. Fico muito feliz, muito grata. Seja sempre bem-vinda aqui em Uberlândia, no Núcleo 2, em todos os lugares. Obrigada mesmo. Obrigada, obrigada Verónica. De nada, Narciso, con mucho gusto, con mucho amor. Y muchas gracias. Parabéns por este espaço. E continuem aí na luta de a gente não se desvincular, não se desconectar por esta pandemia, por esta coisa difícil que temos hoje. É um momento de mais união. E a Karina lembrando aqui que essa conversa vai estar salva no YouTube. Lembrando que quinta-feira tem mais abocamentos. A programação tá no Instagram do Núcleo 2. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo aqui que ficou esse tempinho com a gente, que conheceu melhor a Maria Fernanda. E é isso. Seguimos todos conectados nesse Seguimos distanciamento. sim, seguimos. Abraços, abraços sim. Bons dias para todos nós. Para todos nós. Vai cair agora, vai encerrar. Beijo.
Obrigada, Maria Fernanda. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau.